Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu vou estar viajando amanhã, eu já informei para vocês, eu vou fazer a gravação e disponibilizar no material já da gravação as aulas, dos capítulos 1 e 2 que eu estaria apresentando para vocês pessoalmente. Vocês podem assistir a gravação e se tiverem alguma dúvida, podem escrever lá no espaço que tem, no chat, para que vocês possam fazer perguntas em relação ao material, certo? Vale lembrar que esse material que eu vou estar apresentando, ele serve de base para a lista de exercícios que vocês vão responder na segunda-feira da semana que vem. Quem ainda não respondeu o questionário, lembro de que deve sim responder esse questionário e deixar lá, disponível para que eu possa visualizar. Tem que submeter no final, vale lembrar isso. Então vamos lá. Deixa eu só iniciar aqui a apresentação. Eu, inclusive, vou fazer duas gravações, tá? Para que vocês possam ter um pouco de descanso aí entre uma gravação e outra, certo? E fique mais fácil de entender também o material. Então, esse é o nosso primeiro capítulo, né, de introdução à contabilidade nacional, onde eu vou dar aqui algumas definições, né, e começando principalmente, né, pelo nosso assunto, né, do que trata a contabilidade social. A gente tem, importante entender que a contabilidade social ela trata de mensurar a atividade econômica, a atividade social, em múltiplos aspectos, né? É importante, assim, é uma característica muito importante do sistema de contas nacionais, porque ele serve para sistematizar regras, né, para a produção e a organização contínua, né, de informações que são relevantes para a economia. Além disso, ela fornece, né, agregados importantes, né, para a macroeconomia, né, de um país. Né, são agregados macroeconômicos que são derivados do sistema de contas nacionais, né, variáveis de consumo, investimento, renda, poupança, tudo é derivado do sistema de contas nacionais. Então, resumindo, através da contabilidade social, a gente obtém um retrato da realidade econômica e social de um país, de uma região, de um estado, que permite acompanhar como cresce e como se desenvolve, né, esse país, ou esse estado, essa região, ao longo do tempo. Opa. Quais são os componentes da contabilidade social? A gente tem um sistema de contas nacionais, também identificado aí como as contas econômicas, e temos as contas satélites, né, que trazem algumas informações adicionais, né, para áreas sociais, áreas ambientais, sem sobrecarregar ou adulterar o sistema central de contas. Também temos instrumentos analíticos que são associados às contas, à contabilidade social, que são as matrizes de insumo-produto e os números índice. A gente vai ver isso mais para o final do curso. O nosso curso Contabilidade Social, ele trata, né, de explicar a construção do sistema de contas nacionais do Brasil e dos instrumentos analíticos, né? Então, dando continuidade. Existe uma certa diferença e correlação, na realidade, entre a macroeconomia e as contas nacionais. Na macroeconomia, a gente tem uma explicação do comportamento agregado da economia e os seus desdobramentos. E a contabilidade nacional, ela fornece os principais agregados macroeconômicos, as principais medidas que são utilizados para explicar o comportamento agregado da economia, né, através da macroeconomia. Então, por definição, a contabilidade nacional é um sistema contábil que permite a avaliação da atividade econômica,
Então, a gente vai estar sempre avaliando o que aconteceu, né, na atividade econômica do país. O método de avaliação é baseado numa hierarquia que é montada de fatos econômicos, né, a classificação de transações relevantes e o agrupamento dessas transações para serem quantificadas e acompanhadas de uma forma sistemática e coerente. A contabilidade nacional, ela tem uma origem keynesiana, né, até lembrando que vale a pena vocês assistirem os vídeos que eu disponibilizei como esse material auxiliar, né, para que vocês tenham até um contexto mais interessante também, tá, onde Keynes desenvolve aí assim, a base, né, para a nossa macroeconomia, né, para a macroeconomia keynesiana e para a contabilidade nacional. Nessa macroeconomia keynesiana, as economias monetárias não tendem ao pleno emprego. E o comportamento do todo pode ser diferente do que é planejado pelos agentes econômicos. A teoria keynesiana define a determinação do nível de renda e produto no curto prazo, né, como o objeto de estudo da macroeconomia. E aí é importante a gente entender a diferença da demanda efetiva versus a demanda agregada. Teoricamente, o produto gerado em uma economia em um período de tempo é determinado pela demanda efetiva. É quanto os agentes econômicos estão dispostos a gastar em um determinado período. E é baseado na renda esperada, né, numa análise ex ante. Né. Já a demanda agregada é aquela que é medida nas contas nacionais, é uma renda e uma medição, né, ex post. Né. Então, a gente sempre vai estar analisando nas contas nacionais o que já aconteceu. Né. Então, as transações econômicas mensuráveis nas contas nacionais são registradas, é importante dizer, em valor monetário. Vamos começar com essa análise aqui do fluxo circular da renda, é uma análise simplificada, certo? Onde vamos ter as empresas e as famílias, né, que são dois agentes, né, do mercado. E temos dois mercados aqui apresentados, o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho. Vejam que os fluxos internos, né, são fluxos reais, e os fluxos externos são fluxos monetários. Outro fato importante é que as setas indicam que fluxos reais e monetários estão sempre em direções opostas. Por quê? As famílias, elas oferecem mão de obra, né, sua força de trabalho no mercado de trabalho e são remuneradas pelo mercado de trabalho, recebem os salários. Já as empresas demandam mão de obra do mercado de trabalho e pagam os salários no mercado de trabalho. As famílias, ao receberem os seus salários, vão fazer despesas na compra de bens e serviços que são recebidos por elas do mercado de bens e serviços. E as empresas, elas produzem e oferecem bens e serviços para o mercado de bens e serviços, de onde saem a receita para elas de vendas de bens e serviços. Então, esse é um fluxo circular de renda simplificado, mas que serve de base para a gente calcular vários agregados macroeconômicos, né? Consumo das famílias, valor de produção das empresas, que é medido pela receita das vendas, né? O que é consumido aqui, nesse caso, a gente não está assumindo poupança, né? Então a poupança seria zero, mas vejam que aí tem a renda das famílias, né, que vem pelo salário. Então tem vários agregados macroeconômicos que são apresentados aqui. A partir dali a gente pode chegar a um valor da produção, né, que é simplesmente
preço vezes quantidade, para um bem I, e que quando você olha para a economia como um todo, você pega um somatório, né, para os N produtos da economia, né, onde você tem o valor da produção, né, com duas dimensões diferentes, aí, quantidade e preço. Tá? Então, produto e renda serão medidos em moeda em um determinado período e se equivalem. Já este outro fluxo de renda, ele é um fluxo mais ampliado, certo? É o fluxo da renda ampliado, como aqui diz. Temos novamente as famílias e as empresas, mas temos agora não somente o mercado de bens e serviços e de trabalho, como também o mercado de fundos de capital e o mercado de bens de investimento. Então, as famílias, novamente, oferecem mão de obra, recebem um salário, com esse salário vão demandar bens e serviços e pagar por esses bens e serviços. Só que agora, as famílias, elas, como a gente tem um mercado de fundos de capital sendo apresentado aqui, né, o mercado financeiro, significa que algumas famílias, talvez não todas, mas algumas, não consomem na totalidade, né, toda a sua renda. Então, ele consome uma parte e outra parte eles depositam na poupança ou compram títulos que são ofertados no mercado de fundos de capital. Então, elas ofertam recursos financeiros para o mercado e, claro, recebem juros, né, por essa oferta de recursos. Quem é que demanda? Quem demanda são as empresas. Por quê? Porque as empresas, elas, para produzir bens e serviços e ofertar no mercado bens e serviços, elas precisam fazer investimentos. E nem sempre o lucro delas é suficiente para fazer esse investimento. Então, elas recorrem ao mercado de fundos de capital, pegam dinheiro emprestado, né, vão pagar juros por esse dinheiro emprestado, acrescido do principal, claro, e com isso ofertam, e com isso demandam máquinas e equipamentos no mercado de bens de investimento. Quem é que oferta essas máquinas e equipamentos? São as próprias empresas, né? São indústrias que são empresas que produzem esses bens e vendem esses bens para as empresas que produzem bens e serviços que jogam aqui no mercado para as famílias. Então, esse fluxo aqui já está um pouco mais ampliado e a gente já tem outros agregados macroeconômicos. Tem, por exemplo, investimento, tem poupança, né? Tem dois mercados de bens de investimentos e de fundos de capital, e a coisa já fica um pouco mais complexa, né? A gente poderia ter ainda um fluxo mais ampliado, né? Esse fluxo mais ampliado poderia incluir, por exemplo, o governo. De repente, o governo aqui embaixo, ou aqui embaixo, onde o governo iria fazer o quê? Tributar as empresas, tributar as famílias, tributar o mercado de trabalho, de fundos de capital, de bens e serviços, e oferecer o quê? Educação, saúde, segurança para as famílias, segurança para as empresas, infraestrutura para as empresas, então poderia ser mais um agente. Poderíamos ter outro mercado? Poderíamos. Poderíamos ter um mercado internacional, por exemplo, onde as famílias poderiam demandar produtos dele, as empresas também, as famílias poderiam trabalhar lá fora. Então, isso aqui pode ir se ampliando. E, na realidade, a gente tem uma ampliação bastante alta quando a gente vai analisar o sistema de contas nacionais do país, do Brasil, porque ele tem justamente governo, tem o mercado internacional e tem as famílias e empresas também participando. Então, isso termina ficando um pouco mais complexo.
Então, dando continuidade, a gente tem inicialmente aí uma economia fechada e sem governo, onde o fluxo circular da renda ampliado, ele pode ser sintetizado explicitando essas relações contábeis aqui. Primeiro, a demanda pelo produto é composta pelas demandas de bens e serviços finais e bens e serviços de investimento. E segundo, a renda gerada no processo de produção, ela é alocada em consumo e a parcela não consumida, ou seja, a poupança, que é disponibilizada no mercado de fundos de capital como recurso para financiar empresas. Então, a renda não consumida corresponde à poupança, que medida de forma ex post, vai ser igual ao investimento também ex post. Também temos, é importante vocês pesquisarem sobre isso na internet, no livro também, as definições e os exemplos, né, de variáveis de fluxo e estoque, né, onde temos variáveis, né, de fluxo e de estoque. Né, onde temos aqui, por exemplo, capital é uma variável de estoque. Já a variação de capital, que seria o investimento, não. Né. O investimento seria um fluxo de investimento líquido, por exemplo, num período, onde teríamos o bruto menos, né, o de reposição, né, sendo também levados em consideração nessa equação aqui de cima. Então, o modelo de contabilidade nacional de inspiração keynesiana, ele tem no processo de produção, né, a atividade central que organiza o sistema econômico, definindo aí transações, setores institucionais relevantes, e a gente vai ver todo esse desdobramento aí nas próximas aulas. Também, o modelo de matriz de insumo-produto de Leontief, ele utiliza o mecanismo de troca, né, como princípio básico de orientação da atividade econômica. Produzem os mesmos resultados macroeconômicos em termos de um sistema contábil integrado, né, o modelo de contabilidade nacional e a matriz, como é a proposta, né, do Sistema de Contas Nacionais das Nações Unidas. Então, a principal referência para o Sistema de Contas Nacionais é esse manual de 93, editado pelas Nações Unidas, Banco Mundial, FMI, OECD e Eurostat. Ele integra sistemas contábeis de representação da atividade econômica, e desde 86, as contas nacionais do Brasil são de responsabilidade do IBGE. Antes disso, ficava com a FGV, certo? E o novo sistema de contas nacionais do Brasil disponível existe aí a partir da década de 90. Então, hoje, o sistema de contas nacionais do Brasil, ele produzido pelo IBGE, é composto por essas informações aqui. As contas econômicas integradas, que nós vamos ver o detalhamento delas, quadros auxiliares de emprego, produtividade e rendimento, a gente não vai ver isso. Contas intermediárias das administrações públicas, a gente também não vai ver. Contas regionais também não. E o PIB trimestral, tá? Na verdade, isso aqui é sempre divulgado pelo IBGE, né? E o PIB trimestral é o que eu vou mostrar para vocês no dia 2 de setembro, se não houver nenhum atraso na sua divulgação. Então, as referências que a gente tem aí são essas que eu mencionei aqui nesse slide, e com isso a gente termina essa primeira aula do capítulo 1, tá? Assistam os vídeos que eu estou mencionando, né? Façam buscas na internet de algumas dessas definições, e se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, né, para tirar essas dúvidas com vocês, ok? Então, vou parar essa gravação por aqui, e a gente vai continuar com o capítulo 2.